Olá, tudo bem? Estamos iniciando aí a nossa semana com aula de português, né? O 7º ano. Acredito que você já tenha pego o livro 2, porque toda a matéria que a gente vai verificar agora, ela está no livro 2, tá? E nós vamos dar sequência a alguns assuntos que a gente já vem tratando ao longo das videoaulas anteriores, né? São matérias importantes que farão parte aí ao longo do seu ano. São matérias importantes, inclusive, que fazem parte dos anos seguintes, né? São matérias tão importantes que são cobradas em provas de concurso, provas militares, né? Provas diversas que você futuramente deve fazer, tá? Então, assim, não é uma matéria, já havia falado isso e vou repetir porque é importante, não é uma matéria, para decorar, vou decorar e tá tudo certo, diante da prova, né? Não, senhor. Não, senhora. Essa matéria é uma matéria que requer observação, ela requer análise, ela requer questionamento da sua parte, tá? Por isso a importância da leitura, a importância de prestar atenção nos verbos que compõem a oração. Eu sempre dou a dica, né? Sublinha primeiro, identifica os verbos. O verbo tem que estar muito claro na sua mente, entendimento, né? Sobre o que é o verbo. Verbo de ação, de estado, o fenômeno da natureza, tá? Esse verbo aí, quando liga, né, uma característica com um estado, então ele funciona como, ele acaba se tornando ali o meio, né, que liga o predicativo ao sujeito, tá? Então, assim, é uma matéria de análise, é uma matéria que requer conhecimento, prática principalmente, né? Quanto mais eu estudo é isso, quanto mais eu pratico, quanto mais eu faço exercícios, mais eu fico apto, mais eu estou apta a desenvolver a minha aprendizagem, tá ok? Então hoje a gente vai pegar um pouquinho de verbos de ligação, predicativo do sujeito e a partir disso eu vou falar também do predicativo do objeto. Não tem como, né? Eu quero te apresentar as duas orações para você perceber o que tem diferente, né? Já que a gente já vem falando de transitividade verbal, de verbos transitivos direto, indireto, de objetos diretos, objetos indiretos, tá? Então a gente vai pegar isso tudo, não se preocupe que a gente vai falando bem devagar, eu vou dando as explicações, você vai compreendendo. Se não entendeu, para o vídeo, volta novamente, ok? Você tem todo o tempo aí para poder estudar de fato essa matéria, tá bom? Então vamos lá comigo, prepara seu caderno para as anotações, deixa o seu livro aí do lado, que em alguns momentos eu vou falar, ó, página tal, tá? Então você vai lá na página e acompanha junto. Tem exercícios do livro que eu também já estou trazendo aqui, tá bom? Então você já vai anotando, já vai corrigindo, né? Já vai fazendo, tá? Então é isso. A gente vai trabalhar junto aí, vamos estudar, a gente seguir nessa... Tá aqui a transição, ok, do slide. Às vezes demora um pouquinho, mas foi, né? Beleza? Então, tenho aí o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, né? Então, como eu te falei, esse estudo da língua, gente, ele é muito importante, tá? É uma parte, assim, que traz a questão da semântica, do sentido, né, do significado. Por isso que é importante a sua total atenção, por isso que é importante você perceber, né, porque a palavra numa oração, ela não tem uma posição única, né? Uma palavra numa oração, ela pode estar, de repente um adjetivo pode estar no início da oração, ao lado ali do sujeito, e aí ela vai ter uma outra função, ou ela pode de repente aparecer depois de um verbo de ligação, e aí ela vai ter uma outra função, que é o predicativo do sujeito. Quando ela não está nessa posição que eu falei, já tem uma outra função sintática que a gente vai aprender mais lá pra frente. Nossa, professora, tem muita coisa assim? Tem. Então é por isso que eu preciso da sua total atenção, tá? Hoje a gente vai pegar verbo de ligação e predicativo do sujeito, tá ok? Esse slide, né, que tem aí, do abandono de animais é crime. Essa figura aí, essa imagem. Vamos pensar assim. Tem os animaizinhos, né, um cachorrinho e gatinho, e eles estão
abraçadinhos, e no balão está escrito: não somos descartáveis. Ao lado em cima tem uma outra frase, ó, eles sentem fome, frio e medo. E em letras grandes, abandono de animais é crime. Muito bem. Então a gente tem aí um cartaz, né, de publicidade, chamando a atenção aí para que não, as pessoas, né, a sociedade não abandone os seus animais, como temos visto ultimamente, né, muita gente deixando aí os animaizinhos largados ou pelas ruas, enfim. E o bichinho, ele sente, né, ele não é descartável. É isso que a mensagem aí do cartaz quer passar. Mas aqui eu quero que você tenha atenção nessa construção aí da oração. Então observe a oração que diz assim: não somos descartáveis. Repara que eu coloquei um verbo em vermelho, né, em destaque. Por quê? Porque eu quero que você logo dê atenção a esse verbo. Esse verbo é o verbo ser, né? Só que ele está conjugado aí na primeira pessoa do plural. Não é isso? Não somos descartáveis. Nós, né? Eu, tu, ele. Lembra? Primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Nós, vós, eles. Primeira, segunda, terceira pessoa do plural. O nós é a primeira do plural, tá? Então, quando ele diz assim, nós, o nós não aparece, é aquele sujeito implícito, né? Não somos descartáveis. Você tem logo esse somos aí como um verbo de ligação, tá? E aí eu fiz uma pergunta abaixo. Qual a outra oração que tem verbo de ligação nesse mesmo cartaz? Lógico, tá ali em negrito também, né? Grande, letras grandes. Abandono de animais é crime. Então deixa eu esclarecer para vocês se existe alguma dúvida ainda. Por que, professor, é uma oração? Porque, gente, tem verbo, olha só. Esse ezinho com acento, ele é um verbo de ligação. É o verbo ser, né? Eu sou, tu és, ele é, tá? Então, essa também é uma outra oração que tem um verbo de ligação. E o verbo de ligação aí é justamente o é com acento. Ok? Muito bem, tá? Então, você vai ler comigo essa parte aí que tá no seu livro, inclusive, né? Que é uma parte em que explica, que traz os detalhes sobre o predicativo do sujeito, sobre o verbo de ligação, tá bom? E eu quero que você leia comigo. Você pode procurar no seu livro 2, logo na primeira parte da unidade, você vai ver lá. Predicativo do sujeito, tá? Verbo 2. Diz assim, ó: nas orações com o verbo de ligação, o sujeito, ele não pratica ação. Lógico, vamos pensar. É bom a gente lendo e pensando, né? Nas orações com o verbo de ligação, o sujeito não pratica ação. Lógico, já que o verbo está ali para ligar uma característica ou um estado ao sujeito, sendo apenas o ser a quem se atribui alguma característica. Por essa razão, então, o verbo ele serve como um elemento de ligação entre o sujeito e o seu atributo, chamado predicativo do sujeito. Beleza, é só para reforçar, né, gente? Nós já vimos, já estamos falando sobre isso, mas é para reforçar. Como eu falei, é uma matéria que a gente precisa estar sempre revendo, praticando, ok? Aí tem a frase: não somos descartáveis. Repara o nós, eu já havia falado, né? O sujeito está implícito, o somos é o verbo de ligação. Toda essa parte aí, ó, não somos descartáveis, é o predicado, ok? É um predicado, tá? Predicado nominal, já que o verbo é de ligação, tá bom? Nos predicados em que há verbo de ligação, a principal informação a respeito do sujeito é dada pelo predicativo do sujeito, tá? Em geral, quais são os verbos de ligação? O ser, o estar, o ficar, o continuar, o parecer, permanecer, o andar e o tornar-se. Eu lembro que eu coloquei também uma lista, né, desses verbos de ligação. Você pode também voltar lá nessas outras videoaulas, tá? E falei também que seria interessante você ter esses verbos de ligação escritos aí no seu caderno, tá ok?
é bom para a gente poder, quanto mais a gente visualiza, né, a gente se familiariza, aí sim é uma parte que você pode decorar. E depois que você grava os verbos de ligação, fica mais tranquilo de você reconhecer, tá? Mas a questão da análise, da oração, da observação, ela é muito importante. Se você não conseguir analisar, você pode marcar uma questão até errada, né? Seguindo então. Veja este outro exemplo. Olha só, o animal abandonado ficou triste. Então a gente tem como sujeito o animal, correto? Vamos analisar toda a estrutura, toda a frase. E o predicado aí, abandonado ficou triste. O verbo aí, ficou, também é um verbo de ligação. E está ligando o quê? Está ligando triste, né? Que é o predicativo do sujeito. Olha só, como é que o animal ficou? Triste, tá? Então, os verbos de ligação, eles podem expressar permanência, né? Aquele estado permanente. Por exemplo, o animal abandonado é triste, tá? Esse animal abandonado, pensa na situação de um bichinho abandonado. Será que ele é alegre? Não, ele é triste, ele sente falta, né? De uma companhia, do dono, tá? O estado momentâneo, o animal abandonado, ele está triste. Esse está indica que, olha só, nesse momento ele está, mas pode ser que daqui a pouco alguém adote ele e ele vai ficar super feliz, né? O cuidado com ele, os tratos com esse animal vai mudar. E isso vai fazer com que ele fique feliz, tá bom? Então muda, esse estado muda, é momentâneo. A mudança de estado, o animal abandonado ficou triste, né? Então, olha só, ficou da ideia de que, peraí, ele não estava triste, ele ficou. Então, houve aí uma o quê? Mudança de estado, ok? Há também a continuidade de estado. Lembra que a gente está falando de quê? Verbos de ligação. O que esses verbos de ligação podem expressar? Esse verbo de ligação, ele pode expressar permanência, momento, né? Mudança de estado e agora continuidade de estado, ou seja, ele continua, o próprio nome já está falando, né? Então, continua é verbo de ligação, tá? Da ideia de que a permanência, a continuidade, né? Aquilo ainda acontece. E o estado aparente, o animal abandonado parece triste, né? É aquele julgamento de quem olha de longe, emite ali a sua opinião. Ele parece que está triste, tá bom? Note a relação entre o verbo de ligação e o sentido que ele expressa. É importante, esse momento, né, de você analisar a oração, tentar relacionar o que ela expressa, porque é esse momento que você está exercitando para compreender o sentido do verbo. Tá? E é aí que entra a questão de que não é decoreba. Eu preciso compreender esse sentido, esse significado, tá ok? E isso leva o quê? Leva prática, leva tempo, leva, né, exercício e leva principalmente pensar, tá? Principalmente para tudo e pensa. Seguindo, próximo slide. O predicativo do sujeito, ele costuma ser representado por adjetivos, né? Ou locuções adjetivas, substantivos ou palavras substantivadas, pronomes ou numerais. Vamos ver alguns exemplos, como está aí no slide. Olha só. Os animais são fiéis. A amizade entre o homem e os animais é de verdade. Abandono de animais é crime. A solução é adotar. Eu, meu cachorro e a felicidade somos 3. Então vamos prestar atenção no que vem depois do verbo de ligação. Repara que o verbo de ligação, ele está circulado, né? Está circulado aí de vermelhinho, um rosa mais forte. Então, são os verbos de ligação. São, é e somos, ok? Vamos pegar as palavras que estão depois, após esse verbo de ligação. Na primeira, fiéis. Então, fiéis é um predicativo do sujeito. Repare, fiéis é o quê? É um adjetivo, ok? É isso que ele está dizendo ali em cima. Que o predicativo do sujeito, ele é representado por adjetivos, como também por locuções adjetivas. Por exemplo, olha a segunda frase. O que vem depois do verbo de ligação é de verdade. De verdade é o mesmo que verdadeiro.
De verdade é uma locução adjetiva. Então, funciona aí também como o quê? Predicativo do sujeito, ok? Na terceira frase, nós temos, depois do verbo é, crime. Crime. Crime, pensa nessa palavra crime. Crime é um substantivo, que também pode funcionar como um predicativo do sujeito. Olha só, abandono de animais é crime, tá? Esse crime aconteceu, esse crime existe, ok? Então, esse substantivo aí também pode funcionar como um predicativo do sujeito, tá? Vai percebendo, vai pensando nessas coisas, né? Eu tenho depois, na próxima frase, a solução é adotar. Gente, adotar é um verbo, ok? Eu adoto, tu adotas, ele adota, nós adotamos, e assim vai. Só que aí ele vai assumir um valor de a adoção, né? Que a adoção é a solução, é importante, tá? Então essa palavra é um verbo, mas que nesse momento, porque mudou a posição, lembra que eu falei que as palavras nem sempre, elas não têm uma única posição na oração, por isso é importante a gente analisar? É um caso, ó. Adotar é verbo, mas ele agora assume uma posição substantivada. É como se agora ele se tornasse um substantivo. Então, nesse momento, ele também assume a posição de quê? Predicativo do sujeito. É a função que essa palavra substantivada vai exercer, apesar de ser verbo, tá? Como ele não está sendo conjugado aí, ele passa a ser o quê? Um predicativo do sujeito, ok? Sempre lembrando, se houver confusão na mente, vai lá, para um pouquinho e pensa. Peraí, predicativo do sujeito, vem logo depois do verbo de ligação. Ah, tá, já identifiquei. E vai trabalhando assim até você compreender, tá bom? Próxima e última frase. Eu, vírgula, meu cachorro e a felicidade somos 3. O somos é o verbo de ligação e a palavrinha que vem após o somos é o numeral 3. Então, repara, o numeral também pode exercer função de predicativo do sujeito. Ah, será que o numeral sempre vai ser predicativo do sujeito? Não, não, com certeza não. Você pode ser que você encontre o numeral no início da oração, acompanhando talvez o sujeito. E aí ele vai exercer uma outra função sintática, né? Que a gente vai aprender mais pra frente também, tá? Então, por isso é importante a análise e prestar atenção. Reconhecer a classe gramatical e entender que função sintática essa classe gramatical exerce. Nesse caso aí, você tem, olha só, lá em cima, né? Você tem adjetivo exercendo função sintática de predicativo do sujeito. Você tem locução adjetiva exercendo função sintática de predicativo do sujeito. Você tem substantivo exercendo função sintática de predicativo do sujeito. Você tem um verbo, uma palavra substantivada, exercendo função sintática de predicativo do sujeito. E você tem um numeral. Viu como é importante? A gente precisa analisar de verdade as orações, tá bom? Então vamos lá. Daqui a pouco eu vou pegar um copo d'água, porque deu secura aqui na garganta. Bom, a identificação do verbo de ligação depende do contexto, né, em que ele está inserido. Quando eu falar sempre contexto, eu quero que você pense na situação. Que situação está acontecendo ali, tá? É um contexto. Então, antes de ler toda a parte rosa, eu quero pegar um exemplo com você aqui embaixo. Observe a oração. O animal abandonado está na estrada, beleza? Qual é o sujeito e o verbo dessa oração? O que você vai me responder aí? Qual é o sujeito e o verbo dessa oração? Nós temos como sujeito, ó, o animal abandonado. E o verbo? Ah, o verbo é um verbo estar. Aí você de cara vai falar, ah, ele é de ligação. Epa, para tudo e presta atenção aqui. Olha só. A gente sabe que o estar, ele é um verbo de ligação, mas tem as suas exceções. E é isso que eu quero que você preste atenção agora. Dependendo do contexto dessa situação que eu falei, você não vai classificá-lo como predicativo do sujeito. Por quê? Porque, veja bem, logo depois do estar, não tem uma característica. O que tem aí na frase? Na estrada. Na estrada. Na estrada
não é característica, na estrada é um lugar, não é isso? Então pensa comigo, o animal abandonado está. Esse está, quando ele não for predicativo do sujeito, ele vai ser um verbo intransitivo. Lembra que o verbo intransitivo ele tem sentido completo? É isso mesmo. Então tudo que vier próximo do verbo, né, intransitivo ou daquele que seria um verbo de ligação, ele vai expressar um adjunto, vamos pensar aí num advérbio, por exemplo, de tempo, de modo, de lugar, como é o caso aí na estrada, tá? Então, esse está, que seria o verbo de ligação, nesse momento ele será classificado como intransitivo, justamente porque a sua atenção nessa hora é muito importante. Depois do verbo estar, não tem característica. E é nessa hora que você tem que estar atento e ser esperto. Epa, peraí, não tem característica aqui. Então a professora falou lá, vai ter momentos que o verbo de ligação vai vir acompanhado de outra expressão, que não seja uma característica ou um estado, tá? Então eu tenho o sujeito animal abandonado e eu tenho o verbo estar, que neste caso aí, ele é intransitivo. Pensa aí direitinho, vê se deu para entender. Vamos ler o que está escrito ali em cima, no quadradinho rosa. Diz assim, o verbo estar, por exemplo, ele costuma funcionar como um verbo de ligação, como eu falei para vocês. Mas, para isso, é preciso que ele ligue o sujeito a uma característica, certo? Como eu também já falei. O que não acontece nesse exemplo aí abaixo. Por quê? Porque vem a expressão na estrada. E na estrada não é uma característica do sujeito. O animal abandonado do sujeito, no caso, o animal abandonado. A expressão na estrada, ela indica o lugar, como eu já havia falado, onde o animal está. Então, nesse caso, o verbo estar é um verbo intransitivo, tá? Você tem que lembrar disso e tem que ter atenção, tá bom? É exercício, é prática, né? Senão a gente cai no erro da decoreba. Ah, eu vou decorar. Eu já sei que o estar é verbo de ligação. Epa, vai depender de quê? Do contexto, ok? Muito bem, tá? Então fica ligadinho aí, hein? Bom, falamos de verbos de ligação, agora eu vou pegar com vocês, o que não vou deixar também de falar de verbos de ligação, mas agora eu vou dar mais ênfase aos tipos, tá? De predicado, ok? Então a gente já sabe que o predicado pode ser verbal ou nominal, correto? O animalzinho parecia triste, nós temos o parecia, que é o verbo de ligação, e triste é o predicativo do sujeito, tá? Triste também é o núcleo do predicado nominal, porque lógico, né? Se eu tenho um predicado nominal, o núcleo vai ser sempre essa característica ou esse estado, ok? Logo abaixo eu tenho, as tristezas todas passam. Qual é o sujeito aí? As tristezas todas, né? Um sujeito simples. E o que acontece? Qual é o verbo aí? Elas passam. Ele é um verbo que ele é um predicado verbal, tá? É um verbo intransitivo. O núcleo é o próprio verbo, ok? Então a gente reconhece o predicado nominal e o predicado verbal pela sua composição. Predicado verbal vai ter como núcleo o verbo. Predicado nominal vai ter como núcleo a característica ou o estado, ok? Um exercício. Esse exercício também está no seu livro, tá? Vamos lá. Bullying. Você vai ver logo esse cartaz aí no seu livro. Tá escrito assim, bullying. Parece que tem uma criança, um menino, né? Muito chateado aí, triste. Pelo menos é o que dá a entender. E as frases seguintes. Não é brincadeira. Denuncie. Diz que sim. Observe a oração dessa propaganda. Bullying não é brincadeira. Qual é o sujeito dessa oração, gente? Diz aí pra mim, qual é o sujeito dessa oração? Bullying não é brincadeira. Bullying, né? Muito bem. Não tem mistério. Sujeito simples. E aí? E o predicado? Ah, é nominal. Tem um verbo de ligação, correto? Lembra do substantivo, que pode ter função sintática de predicativo do sujeito? No caso aí, brincadeira, tá? Qual é o núcleo, então, do predicado? O substantivo ou a palavra brincadeira, tá ok? Muito bem. Agora,
eu quero deixar para você treinar em casa. Olha só, eu trouxe aqui um exemplo de mapa mental, que é o seguinte: você vai pegar uma cartolina e você vai com todos os sua criatividade, né? Já com todo o seu conhecimento adquirido através das videoaulas, através das aulas online que os outros professores também estão fazendo, né? Através aí das atividades que você deve estar realizando, você vai preparar esse mapa mental. Esse mapa vai te facilitar muito, vai facilitar no seu estudo, vai facilitar na sua aprendizagem. E aí você pode olhar, reparar que tem setinhas, ele é bem colorido, tá vendo? É como se fosse mesmo um mapa de orientação para você entender a matéria que você estudou. Ah lá, ó, verbo, aí ele explica, né? O intransitivo, transitivo, direto, indireto, direto e indireto, verbo de ligação, tá vendo? Esse aí é o mapa mental da predicação dos verbos. Você pode escolher como fazer. Esse aí fez, parece que no próprio caderno, ó. Escreveu bem grande o predicado, né? E aí foi puxando as setinhas para explicar. Verbos significativos, predicado nominal, deu exemplos, predicado verbal. É um exercício bem legal que você pode treinar, pode fazer. E quando as aulas voltarem, né, presenciais, você pode levar o seu mapa mental para sua professora ver, seu professor ver, tá bom? E aí, é uma atividade legal que você pode fazer com seus responsáveis, né, com a sua irmã, seu irmão, enfim. Você pode usar canetinhas coloridas, balõezinhos, setinhas, sabe? É bem interessante, tá? Você vai colocar todas as informações nesse mapa mental. E quanto mais colorido, quanto maior as letras, quanto mais informação ele tiver, mais você vai aprendendo, vai assimilando. São palavras-chave, né? Palavras importantes que você vai trabalhando, né? Bom, a gente viu aí sobre verbos de ligação, predicados, tipos de predicado, né? A transitividade verbal. Então já dá para montar um mapa mental muito legal, tá bom? Assim eu termino a aula de hoje. Espero que você continue os seus estudos e a gente se vê, tá? Numa próxima aula. Deixa eu tentar voltar aqui. Capturar essa parte aqui, ok? Deixa eu dar um tchau tchau aqui pra você, tá bom? Volta no vídeo, revê lá tudinho, faz aí os exercícios no caderno, não deixe de estudar, tá bom? Ficar em casa é bom, mas também ficar sem fazer nada não é legal. E lembre-se que nós não estamos de férias, tá? Então se cuida e a gente se vê na próxima aula, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau.